Oi, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com medidas de tendência central e vamos dar início com média aritmética. O que é que vem a ser a média aritmética? Bem, não vou fazer uma definição, mas vou colocar aqui exatamente o que é que a gente trabalha. Soma de todos os dados fornecidos dividido pela quantidade de dados fornecidos. Simples assim? É. Então, vamos colocar, quando nós trabalhamos com média, existem diversas situações que nós trabalhamos no dia a dia. Uma delas, vocês veem todo santo dia na escola, ou pelo menos toda unidade. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que na unidade, a unidade 1, nós tivemos um teste valendo 10, um trabalho valendo 10 e uma prova valendo 10. Então, vocês percebem que tivemos o quê? Três notas distintas. E quando vai entrar lá no boletim, vai entrar apenas uma nota. Que nota é essa? É a média. Então, nesse caso aqui da unidade, o que é que nós fazemos? Já que todas elas valiam 10, a pessoa fez o teste, não saiu muito bem, o trabalho, vai que com a ajuda de alguém de casa, tirou 10 e na prova caiu de novo para 6. Então, o que é que diz aqui? Soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Então, soma de todos os dados. 5 mais 10 mais 6, dividido pela quantidade de dados. Nós temos 2, 3 dados. Então, dividido por 3, porque são 3 informações. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Achar esse resultado final. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de média aritmética, vou chamar de MA. Pronto. Então, nossa média aritmética vai ser 5 mais 10 mais 6, que é o mesmo que 21, dividido por 3. Então, a nossa média aritmética dessa unidade 1 foi 7. E é esse aqui que vai entrar lá no boletim, dizendo que foi a nota da pessoa naquela unidade, porque é proveniente da média. Então, pegar esses valores e dividir pela quantidade de termos. Tem 3 termos, vamos dividir por 3. Tem 5 termos, vamos dividir por 5. Então, por isso mesmo, eu vim aqui e trabalhei com um outro exemplo. Vamos supor que chegamos ao final do ano, ou melhor, é a nossa situação atual. Não quero mais trabalhar só com a unidade 1. Chego lá no boletim e aí eu tenho, só a média final de cada unidade. E aí, esse aluno foi aprovado ou não foi aprovado? Bora lá calcular. Então, sabendo que a média é 7, vamos descobrir se ele foi ou não foi aprovado. Soma de todos os dados. Eu acabei não criando muito espaço aqui. Deixa eu ver, tem espaço aqui embaixo. Pronto. O máximo que vai acontecer é ter que fazer um ajuste lá embaixo. Então, vamos aqui. Essa média aritmética é igual a 6 mais 10 mais 7 mais 5, dividido por quantos termos? Foram 4 termos no total, então dividido por 4. Então, a média aritmética vai ser igual a 6 mais 10, nós temos aqui 16. 7 mais 5, só estou fazendo assim, viu, gente? Aqui deu 16. 7 mais 5 vai dar 12. Então, a pessoa fala 12 e bota 15. Então, 16 mais 12 que vai dar o quê? 28. Então, 28 dividido por 4. Gente, esse daqui, na média.
A média dessa escola é 7. Ele conseguiu aqui exatamente chegar, passar, ou seja, o que a gente chama de passar arrastado, né? Então, duas situações aqui de média, calcular a média final. São as únicas? Não, não é o único jeito de trabalhar com média, não. Eu vou só reajustar para cá para cima, já que eu não precisei desse espaço todo. Vou botar aqui um exemplo legal. Algo que acontece no nosso dia a dia. O rateio de um bolo de aniversário. Mas como assim um rateio? Bem, você vai fazer uma festinha de aniversário e aí diz, cada um traz um ingrediente. Mas olha só para isso. 7 pessoas para levar ingredientes. Enquanto meio quilo de açúcar custa R$ 2, uma caixa daquela de chocolate em pó custa 20. Duas caixas de leite condensado, R$ 14. Então, é justo isso aqui? Não, né? O que é que a gente faz? Reúne, faz um levantamento do preço e divide pela quantidade de pessoas. Todo mundo vai pagar a mesma coisa. Pronto, é o mais justo. Então, bora lá. É uma média também que a gente está fazendo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 8 mais 6 mais 2 mais 6 mais 4 mais 14 mais 20, dividido pelas 7 pessoas que estão aqui. O que cada um teria que entrar com um valor aqui vai ser diferente, né? Vai todo mundo entrar com o mesmo valor, ao invés de cada um dar uma coisa. Então, vamos lá. Gente, eu vou usar, assim como para você estar liberado na prova, usar a calculadora, eu vou usar aqui para agilizar, para não tornar a aula tão extensa, tá? Então, bora lá. 8 mais 6, mais 2, mais 6, mais 4, mais 14, mais 20. Então, deu o quê? 60. Então, essa média aritmética deu 60. E agora nós temos que dividir por 7. Eu acabei não colocando aqui, já fui colocando os valores, mas eu vou colocar aqui MA é igual a. Pronto. Então, 60 dividido por 7 vai dar o quê? 6, alguma coisa. Então, dividido por 7. Ou 6 não, 8,5. Gente, que falha minha. 8,8,5, 8,57, eu poderia chamar de 8,6 aproximadamente. Aliás, estamos falando de preço, então bora trabalhar com 8,57 mesmo, porque vai ficar o quê? 8,57, R$ 8,57. Quem quiser dar mais que dê, paciência. Então, o processo é bem esse. Então, bora entender o que foi isso aqui. 8,57 expressa quem ia dar meio quilo de açúcar? Não. Expressa quem ia dar o chocolate em pó? Não. Mas é um valor que fica igual para todo mundo. Então, nem tão pouco, nem tanto como esses dois caras aqui, né? Então, ficou dividido certinho. Eu sei que uma pessoa vai ter o trabalho, uma pessoa vai entrar com gás, mas a questão é essa. É um valor justo, porque fica igual para todo mundo. Então, a gente entende que a média também pode servir para esse fim que é rateio. Rateio nada mais é do que somar tudo e dividir pela quantidade de pessoas lá que tem para poder dividir certinho. Então, quer ver uma coisa interessante? Existem casas, as pessoas quando fazem casas de aluguel, elas muitas vezes não. Quando tem assim, por exemplo, como se fosse um condomíniozinho. Então, a pessoa tem, vamos supor, a casa um, a casa 2, 3, 4, 5. E aí ela só faz uma única ligação de água. E essa ligação de água vai servir para todas essas casas aqui. O que é que ela vai fazer?
Quando chega a conta, que é o administrador aqui, quando chega essa conta de água, o que é que ele faz? Ele vai dividir o valor para todas as casas. Então, isso é um rateio, tá? Só para, já que eu utilizei a palavra, fazendo realmente a divisão aqui correta. Só que o mais justo seria assim: se, olha como funcionam as coisas. Na casa um eu tenho 4 pessoas. Na casa 2 mora somente uma pessoa. Na casa 3, então o ideal seria fazer o quê? Somar a quantidade de pessoas para poder dividir certinho. Então, para ser justo, para ser de acordo com o consumo, porque com toda certeza, uma casa que tem uma pessoa que gasta, como é? Água do banho para 6 pessoas é diferente daquela que gasta com água para banho para uma pessoa apenas. Então, é só uma conversa aqui que nós estamos tendo, isso não faz parte do assunto, não. É apenas pelo fato de eu ter utilizado a palavra rateio, certo? Então, bora lá. Moda. Moda, uma definição aqui, é o elemento que possui maior frequência. Colocando em palavras, é, que vocês possam entender, é aquele que mais aparece. Então, o elemento, vou botar aqui, ó, que mais aparece. Ok? Então, vamos botar aqui esse primeiro momento. Numa loja de calçados femininos, o estoque é reposto mensalmente. Para atender melhor o consumo de seus clientes, o dono da loja decidiu anotar o tamanho escolhido pelos 35 primeiros clientes de uma lista. Então, obviamente, quando essa pessoa chega para fazer uma compra, os números vêm bagunçados, né? Você está fazendo o registro ali. Então, bora lá, a gente quer observar. Para a gente observar, o que é que a gente vai precisar fazer? Organizar esse rol. Então, vamos fazer o quê? Tá aqui tudo bagunçado, ó, 35, 37, 36, 34, 38, tudo bagunçado. Então, qual é a nossa regra? Colocar aqui todo certinho, tá bom? Então, eu já trouxe esse valor porque 35 números para fazer na hora ia demorar um pouquinho. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Contar quantos tem de cada um. Então, eu tô vendo aqui, ó, 33. Eu só vou fazer as caixinhas aqui porque a gente consegue enxergar melhor. Vou colocar esse aberto para dizer que continua, tá? Então aqui, ó, 33 tem 3 pessoas. Esses pés de princesa, 34 tem 2, 35 temos aqui 6 pessoas que compraram sapato 35. Sapato 36 temos 6. 37, vamos ver. 37 tá uma porrada, viu? Então, tem aqui 4. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8. Mais os 4 daqui, que teremos 12. Então, 12 pessoas calçando 37. Eu tô no bolo, tá? Então, bora botar isso aqui fechando. 38 tem 4 pessoas. 38 tem 4 pessoas e 39 tem 2 pessoas. Eu espero que eu não tenha errado nenhuma conta aqui. Então, o que é que a gente muitas vezes faz? Só para ter certeza, ele disse que foram 35. Bora lá. 3 mais 2 mais 6 mais 6 mais 12 mais 4 mais 2. Tem que dar 35 pessoas. 35 bateu certo. Pronto, contei certinho. Então, o que é que vai ser a moda? Bora voltar lá em cima. Gente, o que é estar na moda? Se hoje eu chegasse aqui, parasse e fizesse uma busca simples aqui para vocês, abrir o navegador do outro lado, gente. Peraí, deixa só eu. Já está no Google? Então, eu vou chegar aqui e vou escrever moda. Oh, veio o Modari.
para quem comprou sapato recentemente. Então, o que vai ser moda? Moda, olha para isso. Forma de autoexpressão e autonomia em um determinado período, lugar no contexto. Pronto. Mas quando a gente para e observa o que é que vem a ser a moda, é aquilo que todo mundo usa. Então, normalmente está relacionado a roupa, né? Roupa, jeito de se vestir, tendência. Então, o que está sendo tendência? Qual é a tendência para esse verão? Ok. Então aparece logo o quê? Roupas que todo mundo vai utilizar. Se eu chegasse e colocasse aqui pura e simplesmente moda anos 80, mostra o quê? O que é que as pessoas nos anos 80 utilizavam amplamente. É desse cabelo horroroso. O cabelo é horrível. Convenhamos. Ai, graças a Deus ficou pequenininho. Ó, aqui, bem Madonna mesmo nos anos 80. Ok. Essas roupas de ginástica, misericórdia, eram horríveis. Era um excesso de maquiagem. Então, assim, todo mundo usava. Todo mundo usava. Então, era o cabelo armado com aquele laque. Por quê? Porque moda é aquilo que todo mundo usa. É o que mais aparece. Então, foi tanta gente usando esse estilo que o que aconteceu? Se tornou moda. Se tornou moda porque é o que todo mundo usa. Então, aqui é o que mais aparece. Então, o que é que a maioria está calçando? Opa, 37. A maioria está calçando 37. 12 pessoas desses 35 consumidores estão calçando qual número de sapato? 37. Então, 37 é a nossa moda. Calçar 37 está na moda. Eu estou na moda. Então, aqui nós percebemos uma outra informação muito importante. A Tatiane, você colocou um rol muito grande. Eu coloquei um rol muito grande para mostrar uma realidade. Calçado 37. E aí eu percebo o seguinte: aqui tem apenas uma moda. Ok? Então, essa daqui é a nossa moda. É o 37. Existe forma de dar mais do que uma moda? Tem. Bora ver essa outra situação aqui? Um exemplo 2. Então, ó, exemplo 2. Analise os conjuntos e encontre a sua moda. Então, está aqui essa coleta de dados aqui todo bagunçado e aí a gente vai chegar e fazer o quê? Arrumar. Já trouxe arrumado. Então eu percebo que o número 0 aparece duas vezes. Eu vou fazer assim, eu vou só marcar aqui embaixo e vou dizer que tem duas vezes. Psst, Nina, sem latir. Número 1 aparece 3 vezes. Número 2 aparece 2 vezes. 3 aparece 2 vezes. 4 só aparece uma. 5 só aparece uma. 7, uma. 8, uma. 9, uma. Ok. Então, aqui eu percebo a moda é o número 1. É o que acontece mais vezes. Ok? Beleza. Mas vamos supor que eu não tivesse essa situação aqui. Vamos supor que o nosso rol, então aqui, ó, nossa moda é essa aqui. É o número 1, porque ela apareceu 3 vezes. Vamos supor que o nosso rol vai estar assim, viu? Deixa eu botar aqui em outra cor. Zero, zero, dois, dois. Pronto. Nosso rol agora é diferente. Veja que não tem o número 1. Então, eu estou vendo que o número 0 aparece 2 vezes, o número 2 aparece 2 vezes, o número 3 também aparece 2 vezes. Opa, aparece na mesma quantidade.
duas vezes cada um. Então, isso aqui eu posso dizer que a nossa moda, ela é, ó, trimodal. Tri de 3. Então, quais são os números? 0, 2 e 3. Esses números estão na moda. Vou, vou dar outro exemplo. A Tatiane, se aparecesse só duas vezes, vamos lá, é o exemplo que eu quero dar. Vamos supor que não tenha o 0. Então aqui, ó, já veio até marcado. O que é que está acontecendo? Ele está. Cadê o botãozinho da caneta aqui? Então, C igual a. Então, olha o que está acontecendo. Essa moda, ela ocorre duas vezes. Tem o número 2 e tem o número 3. Então, aqui é uma situação em que ela é bimodal. Então, bimodal, duas modas. Dois valores que mais aparecem. Então, o valor 2 e o valor 3. Então, é bimodal. Então, vamos lá, entender. Se só tiver uma moda, é moda. Se tiver duas vezes, duas modas, bimodal. Três vezes, trimodal. E se não tiver moda, a gente coloca o A na frente, que é uma negativa do latim, e dizemos que é amodal. Como assim não ter? Vou dar um exemplo aqui. Amodal é um caso como esse aqui. Vou chamar de D e vou dizer que é amodal. Ó, não tem moda. Como assim? Algum número se repete? Algum número aparece mais do que os outros? Não. No caso do amodal, todos eles aparecem na mesma quantidade. Então, não existe uma moda, certo? Então, são essas situações aqui que nós precisamos conhecer. Então, moda, quando só tem um, bimodal, duas modas, trimodal, três modas. Amodal, não existe moda, é todo mundo na mesma quantidade. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui para mediana. Mediana está falando do elemento mais central de um rol. Sério? Só isso? É, só isso. Mas temos algumas características para discutir aqui. Bem, se a quantidade de elementos ela é ímpar. Então, esse caso aqui eu usei aquele mesmo rol dos sapatos, já arrumadinhos. É importante, tá? Deixar arrumado. E aí nós vamos ter o seguinte: com ele todo arrumadinho, todo direitinho, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar essa. Analisar quantos elementos tem. Então, bora aqui para esse roteirinho. Quantidade ímpar de elementos. Organize os dados em ordem crescente ou decrescente. Eu nem gosto de usar o decrescente, eu gosto de usar o crescente. Eu acho que fica melhor. Mas é uma questão de padrão meu. Ele pode ser em ordem crescente ou decrescente, porque o elemento central, ele vai ser o mesmo. Então não vai fazer diferença. Então, bora lá. Adote como n a quantidade de elementos. Então, quantos elementos nós temos aqui? Temos 35, porque nós já vimos a outra questão. Então, n é igual a 35. É a quantidade de elementos que tem no nosso rol. Descubra a posição do elemento central usando n mais 1, certo? E dividido por 2. Então, eu sei que n mais 1 dividido por 2 é a fórmula que eu uso para achar a posição do elemento central. O que é que eu vou fazer? Aonde eu tenho n, eu vou colocar o quê? 35. Então, vai ser assim, ó. 35 mais 1 dividido por 2. Então, 35 mais 1 vai dar 36, dividido por 2. Então, vai ser o quê? Vai dar 18. Então, o elemento que está na 18ª posição vai ser o elemento mais central. Bora lá.
7, 14, 21. Opa, 7, 14. Esse daqui é o 14. 15, 16, 17, 18. Então, esse daqui é o elemento de número 18. Mas essa é a única forma de fazer? Não, não é a única forma de fazer, não. Basta a gente entender uma coisa. Eu estou procurando o elemento mais central depois do rol organizado. Organizo o rol. E aí eu percebo o seguinte. Eliminei as duas tabelas da ponta. Eliminei outras duas tabelas das pontas. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu peguei 14 elementos e outros 14 elementos e eliminei porque eu estou procurando o elemento central. E agora aqui, quando eu tenho 7, eu vou fazer o quê? Quem é o elemento central? Olha para isso. 6 para um lado, 6 para o outro. O meu elemento central é esse daqui. Então, nesse caso, eu estou procurando aqui justamente o que? O 37, porque é o elemento mais central. Então, eu não lembro a fórmula. Gente, faz na mão. É só o elemento mais central. Então, não tem dificuldade para descobrir quem é essa mediana. Ok, então bora lá. Bora ver outra situação. Quantidade par de elementos. Eu botei muito para baixo. Deixa eu voltar aqui para o lugar. Journal desses probleminhas de colocar esse risquinho, mas muitas vezes na impressão não aparece. Deus queira, viu? Bora lá. Então, quantidade par de elementos. Se eu tiver uma quantidade par, eu vou ter que usar um procedimento um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa, organize os dados em ordem crescente ou decrescente. Já foi feito, já está aqui ó, organizado. Adote como N a quantidade de elementos. Bora contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, N é igual a 14. Ok. Descubra a posição do primeiro elemento central usando N dividido por 2. Pois bem, se eu quero N dividido por 2. Quem é N? É 14. Então, eu vou fazer o quê? 14 dividido por 2. Vai dar quanto? Vai dar 7. Então, sétima posição. Então, olha o que ele diz. Descubra a posição do primeiro elemento central. Então, bora olhar lá quem é que está na posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui. Esse é o elemento central? Não. Esse é o primeiro elemento central, porque nós estamos falando de uma quantidade par de elementos. Então, o que é que ele diz aqui? O número seguinte é o segundo elemento. Então, o número seguinte é esse 2 aqui, ó, temos esse 3. Então, percebam que agora sim, por ter uma quantidade par, nós temos os dois elementos centrais. Se a gente observar direitinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esse lado. E pro lado de cá também tem que ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu peguei os dois elementos centrais. Mas vocês não podem esquecer de uma coisa muito importante. Calcule a média aritmética desses dois elementos. Ok. Então, pega os dois elementos e faz o quê? Média aritmética, ou seja, ó, 2 mais 3 dividido por 2. Então, 2 mais 3 5. 5 dividido por 2 vai dar o quê? 2,5. Então, 2,5 vai ser a nossa quantidade aqui para essa mediana. A mediana vai ser 2,5. Durante a avaliação da quarta unidade, eu ouvi uma pergunta. Mas esse número não está aqui dentro do rol. Ele nessa situação aqui, ele não vai estar mesmo, não. Ele não vai estar não, porque ele expressa o meio do caminho. Então, veja que aqui só estamos trabalhando com números inteiros. E aqui nós estamos trabalhando uma dízima. Por quê? Porque é exatamente o que? Eu somei 2 mais 3. Quando eu divido no 2, esse 5, eu tenho a metade dele. Então, a metade é quebrada mesmo. Mas
vai estar certo, viu, gente? Então, a nossa mediana aqui, nesse caso, é essa mesma, ou seja, ó, 2,5, ok? Então, sabendo desses detalhes, o que é que eu quis fazer com vocês aqui? Uma revisãozinha. Bora lá. O dono de uma creche realizou um levantamento das idades de seus alunos, encontrando os seguintes anos: 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8. Determine a média, a moda e a mediana dessa sequência. Então, bora lá. Achando a nossa média. Média, o que que a gente tem que fazer? Somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos, ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 5 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 dividido pela quantidade de elementos, coisa que eu nem contei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bora ver qual é a idade média dessas crianças. Então, 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Ai, gente, que vontade de usar calculadora. Que vontade de usar calculadora. 6 mais 3 também vai ser 6. Mais 5 mais 5, 10. 6 mais 7 mais 8, 43. Então, aqui, ó, nosso valor da nossa média aritmética. Então, média aritmética, 43 e dividido pelos 10 elementos. Então, a faixa de idade dessa galerinha, a média da idade dessa galerinha da creche é de 4,3. 4 anos, 4 anos e um trimestre, vamos dizer assim. Mas a questão é essa, é entender realmente o todo. Não, não é 4 anos e um trimestre, não. Eu que errei aqui na conta. Vai ser mais ou menos 4 anos e 4 meses, por aí assim. Porque o ano é representado por 12 meses. Mas não é isso que eu tô querendo chegar, não. São mais de 4 anos de idade, menos do que 5 anos de idade. Tá suficiente aí. Então, essa daqui é a faixa de idade, a média da idade dessas pessoas. Então, achada qual é a média, nós vamos trabalhar agora com o quê? Vamos trabalhar com uma a ideia aqui do que é que vai ser a moda. Então, o que é a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Ok, qual é o elemento que mais aparece? Vamos botar aqui de novo. Moda. Então, nós temos 2, 2, 2, 3, 3. Eu vou até escrever aqui. Então, nós temos 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7 e 8. Então, quem foi a moda? O número 2. É o que mais aparece aqui. Então, a nossa moda é igual a o número 2. Ok. E aí nós temos, por fim, a mediana. Temos uma quantidade, olha só, o nosso roll, ele já está arrumadinho na posição que deveria. Então, nós temos 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7 e 8. Então, quantos elementos são? Ele já está organizado, seguindo o nosso roteiro, tá? Ele já está organizado. Aí, o que é que a gente vai ter mais? Colocar como N qual é a quantidade de elementos. Então, nós já contamos e vimos que são 10 elementos aqui. Feito. 10 elementos. E aí, para uma quantidade par de elementos, nós aplicamos a seguinte fórmula para saber qual é a posição. Então, qual é a posição do primeiro elemento? Bora lá. N
dividido por 2. Essa é a fórmula. Então, bora lá. N vai ser igual a 10. Então, 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Então, bora lá. Ok, é o quinto elemento. Então, quinta posição. Só que, o que é que ele pede? Achou a quinta, vai ser a quinta e a sexta, porque tem que colocar a seguinte também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse daqui vai ser o quinto elemento. Ele não está sozinho na posição central. Então, a gente tem que pegar quem? Esse elemento que está aqui do lado também. Então, ó, vejam que ficou 4 para um lado, 4 para o outro, porque a gente está falando de uma quantidade par. Então, essa quantidade par está dizendo o quê? Ó, gente, tem que pegar achar quem é o que está no elemento central, o primeiro elemento, e o segundo vai ser o seguinte. Então, a partir disso aqui, o que, que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar a média aritmética. Então, para achar essa média aritmética, eu vou fazer o quê? Somo os dois números e divido por 2. Então, essa média aritmética vai ser 3 mais 5, 8. Dividido por 2, então, nossa mediana, porque vai ser o resultado que a gente está querendo a partir de agora. Então, eu posso afirmar que a nossa mediana é o número 4. Porque, ó, tirei a média aritmética desses dois aqui. Então, cheguei ao elemento central, que é a mediana, ou seja, está valendo 4. Nós já vimos média aritmética, moda e mediana nesses casos daqui. Deixa eu só ver esse outro aqui para a gente concluir essa revisão e vou mandar para vocês uma atividadezinha, tá bom? A bibliotecária de uma escola construiu o gráfico a seguir para representar a quantidade de livros emprestados em determinada semana. Então, quantos livros por dia, em média, foram emprestados? Então, colocou duas situações, de segunda a quarta-feira e durante a semana. Isso aqui é apenas uma sondagem que vocês respondem para a gente reiterar a necessidade de leitura, muito importante. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Eu vejo o seguinte, se essa tabela aqui diz respeito, esse eixo diz respeito à quantidade, o daqui diz respeito aos dias da semana. Então, na segunda-feira foram emprestados 15 livros, na terça 19, na quarta 16, na quinta 17 e na sexta 23. O pessoal se preparando para o final de semana aqui. Então, se nós queremos uma média aritmética, o que é que a gente vai fazer? Somar essas quantidades e dividir pelo dia da semana. Beleza, bora lá. Então, nesse primeiro caso, a pessoa quer saber qual foi a média de livros emprestados. Olha, a média de livros emprestados de segunda a quarta-feira. Então, eu vou botar aqui assim, ó. Questão 1, questão 2. Essa daqui vai ser da questão 1. Então, quantos livros foram emprestados? Então, de segunda a quarta-feira. O que é que a gente tem aqui? Segunda, terça e quarta-feira. Ok, então a gente vai pegar as informações desses dias. Na segunda foram 15, na terça foram 19 e na quarta foram 16. Certo? Então, dividido por quantos dias? 3 dias apenas. Então, vamos lá pegar essa conta aqui para fazer. 15 mais 19 mais 16 vai dar 50. Então, essa média é igual a 50 dividido por 3. Vai dar quebrado 16,6, 16,7. Então, essa média é de 16,7 livros por dia. Ou seja, quase 17 livros por dia, porque não dá para emprestar 16,7 livros. Então, está numa faixa entre 16 e 17 livros nesses 3 dias da semana. Ok, só que aqui a questão 2, ela vira para a gente e diz o seguinte: e na semana toda, quantos livros foram emprestados? Vamos lá.
Média aritmética tá querendo saber dos dias úteis aí da semana. Então, 15 mais 19 mais 16 mais 17 mais 23. Só que agora são 5 dias na semana. Então vai ter que ser dividido por 5. Opa, desci demais. Então, dividido pelos 5 dias da semana. Bora lá calcular essa média aritmética. E aí vamos ter o seguinte: 15 mais 19 mais 16 mais 17 mais 23. Deu 90. 90 dividido por 5. Bora lá, 40 e 50 vai dar 18, né? Deixa eu ver. Mais, dividido por 5, 18. Então, a média semanal de empréstimos de livros foi essa daqui. É como se cada pessoa tivesse pego, ou cada dia da semana tivessem pego 18 livros emprestados. Apesar de não estar ali nas questões, eu vou fazer uma pergunta aqui muito importante para a gente é, criar uma noção interessante sobre essa parte de estatística, de matemática. Se hoje eu chegasse para vocês e perguntasse qual é a moda, aí vocês param e olham assim, caramba, a gente tem um gráfico. Como é num gráfico que eu consigo ver qual é a moda? Pois bem, na segunda-feira o pessoal estava bem devagarzinho, só pegou emprestado 15 livros. Na terça-feira, 19, na quarta, 16, na quinta, 17 e na sexta-feira, campeã das campeões, dos campeões, temos aqui 23 livros. Então, se eu olho para um gráfico desse daqui e estou buscando qual é a moda é essa daqui, gente. É aquela que mais aparece. Então, foi o dia da semana que mais apareceu aqui pra gente. Então, a moda vai ser o quê? A sexta-feira. Como assim? A moda não será o número 23? Não. A moda vai ser a sexta-feira, porque é o dia da semana que mais teve locações. Então, a gente tem que focar nisso aqui, ó. Qual é a informação? Sexta-feira foi o dia da semana que mais teve essa ocorrência de locação. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. As avaliações estão tranquilas, mas necessitam desse estudo, desse momento aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Opa, ainda tem mais um aqui. Ah, eu vou responder essa questão. Em um concurso de dança, os 7 jurados deram as notas de 0 a 10 para cada participante. A nota final da participante correspondente à média aritmética das notas obtidas, excluindo a maior e a menor nota recebida. O quadro apresenta as notas obtidas pelos 4 finalistas. Então, qual a nota final que cada finalista obteve? Bora lá. Temos aqui, ó, 7 jurados, jurado A, B até G. Eles deram nota de 0 a 10 para cada participante. Então, bora aqui. A média aritmética das notas obtidas, excluindo a maior e a menor nota recebida. Ah, não, eu vou. Essa exigência boba aqui eu vou tirar, tá bom? Eu nem tinha visto aqui antes. Bora lá. E se a gente quisesse pegar, bora lá. A Aline tem aqui 7 notas atribuídas a ela. E aí eu quero saber qual foi a nota final obtida de cada um deles. O que eu tenho que fazer? Bom, bora lá entender essa questão aqui de Aline. Vou colocar aqui Aline. Foram essas notas. Eu quero saber qual é a média de Aline. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Então, vou botar aqui. Média de Aline. Então, eu vou ter que fazer o quê? 7 mais 7,5 mais 8,5 mais 9 mais 7,5 mais 8 mais 8 dividido por quantas notas no total? São 7 notas. Então,
Qual foi a média de Aline? A gente vai ter que calcular aqui agora. Então, 7 mais 7,5 mais 8,5 mais 9 mais 7,5 mais 8 mais 8. Então, 55,5. Então, 55,5 dividido por 7. Então, dividido por 7. Então, vai dar 7,92. 7,92. Então, essa daqui vai ser a, como é que se diz? A média de Aline. Pronto. Bora guardar. Vou até tirar esse circulado aqui. Vou só colocar aqui embaixo. Então, 7,92. Ok. Pronto. Só que a Aline não é a única aqui dessa festa, né? Temos agora quem? Débora. Bora passar aqui para Débora. Tô circulando ali, circulando não, né? É circular de qualquer forma, mesmo não sendo um círculo. Bora lá, tô contornando para poder ter esse valor de forma legal. Então, aqui, gente, eu vou fazer. Ao invés de estar fazendo ele assim como eu fiz o de Aline, eu vou calcular direto na calculadora, tá? Então, bora lá. 7,5 mais 8,5 mais 7 mais 9 mais 8,5 mais 7,5 mais 8. Então deu 56. Então, Débora, vou fazer assim. Média de Débora. Então vai ser 56 dividido por 7. Quanto é 56 dividido por 7? Vai dar 8. Então, 8 é a média dela. Ok. Gisele, vamos ver também. Então, essa daqui, esse é o cálculo da média de Débora. Vamos ver a média de Gisele. Vou somar aqui. Teremos 8,5 mais 8 mais 9 mais 7,5 mais 8 mais 8,5 mais 9,5. Então, 59. 59 dividido pelas notas dos 7 jurados. Então, dividido por 7 vai dar 8,42. Então, igual a 8,42. Ok. 8,42. Vou fazer aqui meu quadradinho, retângulo. E por fim chegamos à nota de Mônica. Então, como é que vai ficar aqui a média de Mônica? Média de Mônica. Então, teremos 6,5 mais 7,5 mais 8 mais 7 mais 7,5 mais 8,5 mais 7,5. Então, deixa eu ver aqui se eu fiz a quantidade certa. Fiz, achei que tinha errado em algo. 52,5. Então, teremos 52,5 dividido por 7. 7,5. Então, percebemos que a nota foi essa daqui. E aí vem a questão, né? Qual foi a nota que cada finalista obteve? Foram essas notas aqui. Ok, nota final. Quem foi a campeã do concurso de dança? Ah, foi Gisele.
Então, Gisele tirou, a média dela foi 8,42, então ela foi a campeã aí do concurso de dança. Então, são observações que a gente vai ter nesse processo aqui para avaliar. Lembrando que eu tirei essa doidice aqui, tá? De excluir a maior e a menor nota recebida, não precisa isso. E esses são os tipos de questões, gente, que aparecem em avaliações. Vocês que já fizeram avaliações disso, dá uma lembrada, dá uma olhada nas avaliações, o que caiu no teste, na prova, o trabalho que nós fizemos e vamos seguir porque o assunto está bem simples, está bem fácil e eu estou passando esse material aqui para vocês. Fiquem com Deus, façam uma boa prova, tudo de bom.